vou falar sobre o perfil das gestões. Então, muitas pessoas confundem o perfil das gestões e isso é muito comum. Às vezes não sabe por que o projeto ou a empresa não está dando lucro ou não está indo para frente. Às vezes tem dificuldade de ver lucro nas coisas, então às vezes pessoas abrem empresas achando que vão conseguir administrar e aí não consegue. Então, eu vou falar muito sobre esse papel, sobre o perfil das gestões, tá bom? Então, vai ser muito boa a live. E aí, pra gente começar a falar sobre o papel profissional, eu queria falar para vocês que primeiro a gente tem que construir esse papel profissional. E como que a gente constrói esse papel? O papel profissional ele é construído devido às suas experiências, ao tanto que você vai vivenciando, ao tanto que você vai trabalhando, a como você vai se relacionando dentro da empresa, dentro do seu trabalho. Então é isso que vai fazendo você um profissional melhor. É assim que você vai desenvolvendo esse papel, essa capacidade ali de se encaixar, de se localizar, de fazer um bom trabalho, né, de ficar numa empresa por muito tempo, das coisas que você monta darem sucesso. Então, o papel profissional a gente vai desenvolvendo ao longo das nossas experiências. E é por isso que a gente tem que ter várias experiências ao longo da nossa vida, tanto dentro de empresa, tanto dentro de, às vezes, mesmo autônoma, né? Tanto fazendo algumas coisas freelance, qualquer coisa. Tudo que envolve o profissional é uma forma de você crescer, é uma forma de acrescentar para sua vida. Então, esse papel, quanto mais você desenvolve, quanto mais você entra, quanto mais você tenta, melhor você vai ficando e aprimorando esse papel, né? E a gente vai construindo ele ao longo dos anos e ao longo das experiências. E como a gente começa, né, a desenvolver esse papel profissional? Uns começam a desenvolver muito cedo, logo com a família. Às vezes o conceito da família é muito forte, trabalhar, né? Então já começa desde cedo trabalhando. Tem gente que desde muito nova já começa trabalhando. E outras pessoas acabam desenvolvendo isso depois da faculdade, né? Os jovens de hoje em dia, eles vão começar mesmo a trabalhar, alguns, depois da faculdade. E aí o papel profissional para esses jovens, às vezes, demora um pouco mais para chegar, né? Demora para concretizar esse papel, dependendo do tanto que você demora para entrar no mercado de trabalho. Então, quanto mais tarde você entra, mais tarde você vai desenvolver esse papel profissional. Quanto mais cedo você entra e trabalha desde cedo, melhor você vai ser, né, um bom profissional. E quanto mais cedo, melhor você vai polir esse papel. E aí, para os profissionais que estão entrando no mercado de trabalho depois da faculdade, eles já têm que começar a montar esse papel profissional desde a faculdade. Ali na faculdade já é o momento de você estar montando o seu papel profissional. Então, levando a sério, né, fazendo ali um bom trabalho, já fazendo contatos com os professores, às vezes mostrando um bom trabalho no estágio. Então, é assim que a gente vai desenvolvendo o nosso papel profissional. Ali na faculdade já é o momento de você estar usando esse espaço para você desenvolver essa habilidade. Para as outras pessoas que começam a trabalhar desde cedo, você já tem essa experiência, né? Você já vai com uma carga, com uma bagagem de experiência. Mas muitas pessoas ainda não sabem o perfil de cada gestor, de cada lugar, de qual é o meu papel dentro da empresa. Confundem muito o seu trabalho, o que você deve e o que você não deve fazer dentro do trabalho, e aí vira uma bagunça. Então, assim, quanto mais você trabalhar, mais experiência você tem, porém é o tanto que você consegue lidar no seu trabalho, né? O tanto que você consegue se localizar e administrar ali o seu papel profissional. E por que papel profissional? Por que a gente tem papel profissional? Por que esse nome? Porque além do papel profissional, a gente tem um papel pessoal.
né? A gente tem a nossa vida pessoal. E aí uma coisa não mistura com a outra. A gente não pode confundir o papel profissional com o papel pessoal. A gente precisa separar, né? A gente precisa limitar algumas coisas, senão fica uma grande bagunça, né? Você confunde muito as relações e aí elas ficam muito contaminadas. Então, quando tem que trabalhar, tem que levar a sério o trabalho. Quando tem que conversar, né, lá fora, talvez converse lá fora, mas muito cuidado para não contaminar essa relação, porque senão fica uma grande bagunça e você fica contaminado, né? Você fica com uma pessoa ali trabalhando com você o dia inteiro, sabendo da tua vida, e às vezes não é uma coisa que você fica confortável, né? Se isso fica muito sério. Então a gente tem que saber os limites dessa relação, das relações do trabalho, tá? Então essa construção desse papel, ela se dá desse jeito, devido às suas experiências e ao tanto que você se posiciona no seu trabalho, o tanto que você põe limites na relação do trabalho. E aí a gente tem que saber o nosso lugar, a gente tem que saber a importância de limitar o nosso lugar. Qual é o meu trabalho, o meu papel dentro da empresa? Até onde eu tenho que fazer? Muitas pessoas fazem mais do que são pagas para fazer. Muitas pessoas, às vezes, não faz nem o que é pago para ser feito. Então, tem os folgados que não vão numa boa, que não levam muito a sério, e tem aqueles que levam muito a sério o trabalho e faz muito mais do que deveria e acaba às vezes se sobrecarregando. Então é aquela pessoa que a gente chama de workaholic, que é doida do trabalho e tá sempre trabalhando muito. Então a gente tem que saber limitar, porque tem que sobrar espaço na sua vida para cuidar da sua vida pessoal. E tem que ter espaço na sua vida pessoal para trabalhar. Então a gente tem que dosar os dois papéis. Eles são importantes, mas a gente tem que separar muito bem, senão a gente fica muito confuso, né, nisso tudo. Então, você precisa lembrar o que cabe a você, o que você foi contratado para fazer. Qual é o seu trabalho dentro da empresa? Você foi contratado para fazer que tipo de serviço? Às vezes, para essas pessoas que trabalham demais, elas fazem demais, é bom pisar no freio. É bom fazer somente aquilo que foi falado, né? Porque já deve fazer muito mais do que deveria. E para as pessoas que são um pouco mais folgadas, que vai muito no acomodado, tá bom, tá do jeito que tá, não precisa mudar muito. Então, às vezes, precisa se dedicar um pouco mais para o trabalho. Como que a gente se destaca no trabalho? A gente se destaca mostrando interesse, mostrando proatividade, mostrando um bom serviço, indo atrás, se interessando pelo serviço, querendo saber mais como faz, o que eu preciso fazer, né? Então isso é uma coisa que vai se destacar. Se você tiver essa proatividade, você vai conseguir muita coisa dentro do seu trabalho, né? Você vai conseguir se destacar. Então a gente tem mesmo que saber, né, essas coisas. A gente precisa ter o nosso papel, a gente precisa sim ter essa proatividade para as pessoas que são muito acomodadas, senão você não vai conseguir se destacar. Aí tipo assim, por que o cara conseguiu uma promoção e eu não? Por que o cara vai melhor do que eu? Por que o cara tem regalias e eu não tenho? Então ele tem às vezes regalias porque ele tem uma habilidade profissional. E isso a gente precisa desenvolver, uma habilidade profissional. Porque a gente tem que pensar que dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, a gente precisa ter habilidades de mostrar o nosso trabalho. Se você for aquela pessoa quietinha, que vai lá, faz o trabalho e pronto, acabou, né? Talvez você não ganhe algumas regalias. Você precisa desenvolver habilidades que façam te acrescentar, que faz você se destacar, né? Então, às vezes, você tem que jogar o jogo da empresa para conseguir algumas coisas. E aí a gente tem que entender que cada empresa tem um jeito, né? Cada empresa tem uma forma de administrar. Tem empresas que são mais família, que pega a gente no colo, que cuida da gente, que se preocupa com o funcionário, que tá sempre ali do lado, que bate, né, assim, no ombro e consola. Tem empresa que é muito família, que você vai ver uma família,
que você vai sentir uma família. E tem empresa que são aqueles mais durão, que são aquelas coisas do tipo faz e acabou, não olha muito pro funcionário, não valoriza tanto o funcionário, é aquela empresa mais fria, que manda e é desse jeito. Então você tem que desenvolver aí dentro uma habilidade de conhecer como que a empresa é, como que a empresa funciona. Se a empresa é esse cara crachá, você tem que vir aqui fazer seu serviço, precisa ser feito isso, isso, isso e pronto, acabou. Então você vai entender que essa empresa geralmente ela não é aquela empresa amorosa. É aquela empresa que vai cobrar de você muito serviço e que você tem que fazer aquilo e pronto, acabou. Que você não tem que ficar lá querendo cuidados dessa empresa. Talvez você fique esperando coisas que a empresa não tem como te dar. Entende? Sua mãe era muito família. Ai, que bonitinha. Exatamente, a minha mãe era muito família. A empresa da minha mãe era muito família. Então, eles a pegavam muito no colo, né? Então, as empresas, elas são muito isso. Pra quem não sabe, minha mãe tinha uma imobiliária há muitos anos aqui na cidade, né? E a empresa dos meus pais, ela era muito família. Ela ajudava muito os funcionários. Ela dava muito colo, né, se preocupava. Então, às vezes as pessoas, elas vão se encaixar nessas empresas por uma falta, né? Então, às vezes você vai se encaixar muito numa empresa família, porque geralmente você é uma pessoa mais carinhosa, você é uma pessoa mais amorosa. Talvez se você for uma pessoa amorosa, você não vai se encaixar tanto numa empresa que é muito manda e goela abaixo. Talvez você vai sofrer, né? Por conta de ficar aturando coisas que você não tá acostumada ou que você não quer. Então é muito do tanto que você começa a ver a empresa, né? O jeito dela, o perfil dessa empresa. E aí você vai ter que se identificar com essa empresa ou vai ter que procurar uma empresa que tem mais o seu perfil. Ah, Carol, mas eu não posso largar do meu trabalho e procurar uma empresa família porque eu gosto de família. Tudo bem, talvez você vai ter que aguentar ali um pouco, mas com o tempo você pode procurar uma outra empresa que você se encaixa melhor. Você não tem que ficar nessa empresa pro resto da vida só porque você arrumou esse emprego. Talvez você possa sim se organizar, procurar um outro emprego, algo que te faça melhor, algo que te faça mais feliz, porque aí você vai, né, ser feliz no seu trabalho. Não adianta você ficar trabalhando numa empresa que você não é feliz. Então você precisa sim buscar essa felicidade, né? Então, às vezes a gente espera muito de uma empresa que a empresa não vem. Então, por exemplo, se a empresa é cara crachá, você tem que fazer, pronto, acabou, você não tem que reclamar, quero resultado, quero resultado, quero resultado, não vê o funcionário como uma pessoa, um ser humano. Então não fique esperando que essa empresa um dia vai ser muito legal, que ela vai te dar a tapinha nas costas e vai te pegar no colo, porque talvez essa empresa nunca vai fazer isso. E talvez você se frustre de esperar isso. Então, comece a entender como é a empresa que você trabalha, que jeito que é a empresa que você gosta de ser aceita, né? Que empresa você gostaria de trabalhar, para você começar a montar aí aonde você vai se encaixar melhor dentro do papel profissional, né? E aí, gente, as empresas, elas são muito configurações familiares. Então, a gente tem o nosso, né, supervisor, o diretor, a gente tem essas pessoas que elas são tipo pai e mãe. Se a gente levar a configuração familiar e a configuração profissional, elas são iguais. Então vai ter sempre alguém que vai mandar, vai ter sempre os irmãos que são os companheiros, né? Vai ter sempre aquele coordenador que é mais carinhoso, que vai ajudar mais que a mamãe. Então são as configurações familiares, tá? E a gente trabalha na terapia como uma configuração familiar. A gente entende quando a pessoa tem conflito no trabalho, que ela tem conflito ali com a família dela. Então a gente começa a entender por que ela tem dificuldade, às vezes, de ser reconhecida no trabalho. Por que às vezes ela se sente desvalorizada, ou que o outro é valorizado mais do que ela? Porque talvez na vida dela,
ela sentia que os irmãos dela eram mais bem tratados do que ela. Então, essa configuração, ela só vai mudando o cenário, mas é o mesmo, entende? A configuração é a mesma, só muda o cenário, tá? Então, a gente acaba tendo essa troca aí, né? Esse papel profissional contaminado pela família, né? Então, é isso, a gente precisa entender que tipo de empresa é a que a gente trabalha e como a gente lida com eles, né? Geralmente, se a pessoa tem dificuldade, às vezes, de aceitar um pai bravo, não aceita autoridade, então ela vai brigar muito com o chefe, não vai gostar muito do chefe, né? Então, se a pessoa é uma pessoa que quer discutir com o chefe, falar o seu ponto de vista, provavelmente é um filho que quer mostrar e ser valorizado, né? Que quer ali mostrar o bom trabalho. Se a pessoa é um bom funcionário obediente, vai ser aquele filho que é obediente na vida, com o pai e com a mãe. Então é muito a configuração familiar, a empresa. Olha só que legal. Quando a gente entende isso, melhora muito o nosso posicionamento, né? Então a gente começa a entender que a forma como você se comporta na sua empresa é como você se comporta na sua casa, tá? Então a gente começa a entender por aí. Legal? Já vai dar uma boa clareada, né? E aí, gente, a gente tem que saber dosar algumas coisas, né? Porque senão a gente começa a querer muito da empresa que às vezes não dá, a fazer muito pelos outros, né? A pegar muita coisa no colo, ou se não confundir as coisas. Então acha que a empresa não valoriza, mas é você que tem essa sensação de não ser valorizada na vida. Então a gente tem que saber separar, né? Papel profissional é papel profissional, não tem nada a ver. Mas esbarra muito na forma como você é criada, tá? E isso pega bastante. E aí eu queria falar para vocês um pouco sobre o perfil também dos gestores. Quando a gente fala em perfil dos gestores, a gente entende que a gente tem o técnico, que é a pessoa que faz o serviço lá mais operacional. A gente entende que a gente tem um coordenador, tá? Tem o diretor e tem o presidente da empresa. Empresas grandes, tá? Eu tô falando. Então a gente tem essas quatro cabeças aí dentro da hierarquia, né, da empresa. Então a gente vai começar a entender o que é um técnico. Um técnico é aquele que domina a técnica, é aquele que faz muito bem um serviço operacional, é aquele que é mais mandado, é aquele que recebe bem ordens e que funciona bem, né, com as ordens, com a técnica, que domina muito bem o serviço para operacionar o serviço e para dar resultado. Então é o técnico que vai fazer esse serviço assim muito de trabalhar mesmo, de pôr a mão na massa, tá? Aí a gente tem o coordenador. O que é o coordenador dentro da empresa? O coordenador é aquele cara legal, é aquele cara que tem que ser legalzão com a turma, né? Com os técnicos. Ele vai lá, ele faz o meio de campo, ele administra as pessoas, ele motiva as pessoas. Então ele é legal, ele é simpático. Ele é um cara simpático e que assim movimenta bem dentro dos técnicos, né? Que todos os técnicos gostam dele, que ele é uma pessoa que tá ali fazendo esse papel mais motivacional e que se preocupa com o funcionário. Ele se preocupa se o funcionário tá indo bem, né? Se ele tá triste, se ele precisa conversar. Então, o coordenador, ele faz esse papel mais de dar um tapinha nas costas e perguntar o que tá acontecendo, quer conversar, né? Como é que você tá indo? Você tá precisando de ajuda, né? Eu tô aqui, vamos lá, você é capaz. Então, o coordenador faz essa parte, esse perfil mais de motivar o funcionário, tá? E aí tem o diretor, né? O diretor, ele é uma parte que vai mais pelas regras,
pelas normas, ele preza por isso. Ele busca esse resultado, ele quer resultado. Ele quer falar, vai, e aí? O que vocês estão me gerando aí? Cadê o lucro da empresa? Ele é o preocupado com o lucro. Então, o diretor, ele vai cobrar resultado das pessoas, entendeu? Ele que vai pegar e fazer as coisas, né? Que vai cobrar os coordenadores. E aí, a sua equipe, como é que tá? Eles estão dando dinheiro? Eles vão, né? O que eles estão fazendo? Cadê? Tem que produzir. Então, o diretor vai fazer esse papel mais de cobrar, tá? E aí a gente tem o papel do presidente. O presidente é aquele que traça as metas da empresa, é aquele que traça as estratégias, que é mais uma coisa em relação ao mercado de trabalho, a como essa empresa vai funcionar. Ele que faz esse papel de divulgar ali o nome da empresa, o trabalho da empresa, né, de levar adiante aí essas coisas. Então, ele que vai prosperar a empresa, o diretor, tá? Então, ele tá muito mais preocupado com o externo do que com o interno, tá? O interno, quem é muito mais responsável ali pelos resultados é o diretor. O presidente, ele tá muito mais preocupado com fazer negociações e o que nós vamos fazer com a empresa, onde que a empresa vai chegar. E aí a gente confunde um pouco, porque tem muito técnico querendo ser coordenador, tem muito coordenador querendo ser diretor e tem muito presidente que tá sendo diretor. E aí fica uma puta de uma confusão, porque aí ninguém faz o seu papel direito, né? Ninguém consegue trabalhar direito. Então aí prejudica muito, fica muito confuso. O coordenador, que era para ser o cara legal, é o cara que cobra resultado, que fala, vai, e aí, cadê os resultados? Né? E o diretor, que era para ser o cara que cobra resultado, é o cara legalzão. É o cara que tá lá, legalzão, querendo ser legal com todo mundo. Então, assim, os perfis, eles vão se confundindo se você não sabe bem o que é o seu papel. E aí que mora o grande perigo. Porque aí quando você, por exemplo, né, uma pessoa que é técnica, ela vira coordenador, ela continua trabalhando muito. Então ela não desenvolveu esse papel de coordenador. Ela não foi para esse papel. Ela continua trabalhando no técnico. E aí ela não faz um bom trabalho como coordenador. Então é outra coisa, é outro papel. E aí a gente tem que delimitar bem o que é cada um, qual é o papel de cada um dentro da empresa, para as coisas não ficarem uma grande bagunça. Então, vocês precisam entender assim o que é papel de quem, qual é o seu papel dentro da empresa, né? O que é a responsabilidade de quem isso. E aí, o que acontece? Tem muito técnico que acaba sendo dono de empresa, que acaba falando, vou construir a minha empresa, né? E vou montar um negócio meu. Mas aí não sabe ser diretor. Aí vai montar uma empresa e quer ser o cara legalzão, quer ser o coordenador. Aí não cobra resultado dos funcionários. Aí a empresa quebra. Aí a empresa não vai pra frente. Aí não sabe por que não foi pra frente. Porque não entende que o papel do dono da empresa é diferente do que o papel, né, assim, técnico. Ele tem que ser um cara que cobra resultado. Se ele vai montar um negócio, ele tem que encarar esse perfil dele, esse papel dele. Senão ele fica muito preso lá no cara legalzão, que é o coordenador, ou às vezes no técnico, que não sabe cobrar as pessoas, que só sabe executar o serviço. Então, você tem que colocar na sua cabeça, às vezes, que a gente tem que desenvolver os papéis dependendo da nossa profissão, dependendo do nosso cargo. E isso é muito importante, senão as empresas quebram. Por que as empresas quebram hoje em dia? Por conta disso. Porque as pessoas confundem muito esses papéis. Quer montar a empresa sendo cara legal.
né? Sendo o cara lá que coordena. E você tem que ter tudo, né? Ou você tem um coordenador que faz só essa parte motivacional, que organiza os funcionários, ou você tem que fazer um pouco de tudo, né? Você tem que ser o cara que cobra, mas também o cara legalzão, que bate nas costas, tá? Então isso é muito importante, as pessoas confundem, acaba misturando as coisas, e é muito legal, assim, quando a gente entende isso, né? Tem até um trecho do livro, do livro do Vitor, né? Que ele fala assim: assim podemos deduzir que nem sempre um bom técnico será um bom gerente, nem um bom gerente será necessariamente um bom diretor. E que também não é porque o indivíduo foi um bom diretor que será um bom presidente, pois as qualificações exigidas para cada função são diferentes. Então, não é porque você foi um bom gerente que você vai ser um bom diretor, porque as coisas são diferentes, os papéis são diferentes. E a gente precisa entrar em cada papel, né? A gente precisa desenvolver esses papéis, dependendo da nossa profissão, dependendo do quanto que a gente está ali dentro daquela empresa. Qual é o nosso papel dentro da empresa? Então, a gente precisa desenvolver ele de acordo com a sua função. Senão fica muito confuso, né? Senão você acaba sendo um cara legal na hora que você tem que cobrar, e aí a sua empresa quebra. Então você acaba querendo, é técnico, mas quer ser um cara legalzão, e aí você quer coordenar as pessoas. Então, não, você não tá sendo pago para isso. Você tem que ser pago e fazer a sua função, né? Não pode ficar confundindo os papéis. E o que você tem que fazer? Como lidar no trabalho? Tem que entrar, fazer seu trabalho, né? Motivar ali, se motivar para fazer seu trabalho bem feito, ter dedicação, mostrar uma proatividade para você desenvolver um bom trabalho, para você ser reconhecido. Às vezes é necessário a gente puxar saco de algumas pessoas, principalmente em empresa muito grande, né? Que a gente precisa se destacar. Às vezes a gente tem que aprender habilidades para fazer as coisas darem certo pra gente. Ter habilidades a nosso favor. Eu vejo que tem muita gente que não aceita de jeito nenhum a coordenação, que quer brigar, né? Que não aceita, que quer falar as coisas. E isso te prejudica, te faz ficar queimado às vezes na empresa. As pessoas começam a não gostar muito do vucu-vucu. Então, assim, para também de ficar fazendo fofoca, né? Ficar falando de um pro outro. Ai, você viu o fulano? Nossa, fulano. Então começa a fazer fofoca. Tem que parar da fofoca, né? Senão você se contamina, você se prejudica. Ninguém vai te levar muito a sério se você fica lá fazendo fofoca, criando caso. O povo vai falar: eu não vou lá falar pra ela. Ela faz fofoca, né? Ela deve falar de mim. Então a gente tem que parar de ficar fazendo esse leve trás, essas fofocas, né? Papel profissional é papel profissional, você tem que entrar lá, tem que trabalhar, fazer seu serviço, fazer muito bem feito, né? Ir atrás quando tem que ir, pisar no freio quando tem que pisar, e não ficar se dedicando demais, às vezes trabalhando muito, ganhando pouco. Então, peraí, tá ganhando suficiente? Esse dinheiro vale a pena, né, pra você se dedicar tanto? A gente tem que saber pisar no freio quando não tá valendo a pena, senão fica desgastado no trabalho. Então entra lá, faz seu serviço, lida bem com os funcionários, né? Uma coisa de: oi, tudo bem? Cumprimenta, seja uma pessoa, né, assim, legal de conviver, uma pessoa que ali tá disponível, né? Que tá ali no trabalho disponível, não para escutar a vida pessoal da pessoa, mas assim, que tá ali: olha, tô aqui, tô trabalhando. Então a gente tem que desenvolver isso, tem que mostrar isso para as pessoas, senão a gente acaba se prejudicando. As pessoas começam a não esquecer da gente, a falar da gente por trás, a ter fofoquinha. Então, quanto mais você desenvolver esse papel, essa habilidade de conversar, de socializar com as pessoas do seu trabalho, sobre uma postura mais profissional, né, que não faz fofoca dos outros, que tá ali para trabalhar, para ajudar, para acrescentar, né, tudo isso vai melhorar, né, você vai ser bem vista, você vai desenvolver ali uma boa imagem.
E quanto melhor for a sua imagem, melhor você vai se destacar ali, você vai ser lembrada, você vai ser valorizada. Claro que às vezes a valorização não vem do jeito que a gente quer, mas só de ter as regalias, de ganhar férias quando a gente precisa, né, de poder tirar ali um dia porque foi no médico, já seria incrível. Então às vezes a gente tem que puxar saco mesmo de algumas pessoas. Ai, Carol, mas eu tenho que ser falsa? Às vezes tem. Às vezes a gente precisa aprender a ser falsa. Né? Não é ser falsa e lá, ai, não gosto dele, mas vou lá conversar. Falar, oi, né? Não precisa ser tão forçada. Mas você pode sim ir lá, falar, oi, tudo bem, né? Tô aqui, olha, se precisar, né? Não precisa ir lá bajular, puxar saco, nem nada. Mas você pode sim ir fazendo isso, né? E articulando a seu favor dentro da empresa. Então, isso é muito importante, tá? Outra coisa, pessoas que não trabalham, que estão desempregadas, né? A gente tá numa situação aí de pandemia ainda, né? Ainda tá todo mundo tentando se recuperar e tentando respirar, né? Porque tá muito difícil, muita gente perdeu emprego, muita gente adoeceu, muita gente morreu, infelizmente. Temos aí muita coisa acontecendo. E afetou muito o nosso profissional, né? A gente ficou muito abalado profissionalmente, ficou sem emprego, às vezes ficou, né, foi mandado embora. Então a gente tá nessa fase assim de quase 2 anos já no socorro, exatamente. Então assim, tem muita gente que tá respirando assim, tentando sobreviver mesmo nessa loucura. Então agora é assim, eu sei que é difícil, eu sei que a gente fica meio desmotivado, mas a gente não pode perder as esperanças. A gente tem que continuar buscando formas aí de se destacar. Como? Às vezes eu converso com pacientes, né? Às vezes a gente encontra paciente falando, ai, mas eu não arrumo emprego nunca. Mas, poxa, vai atrás. Mas a pessoa não vai atrás. Ai, mas eu mandei currículo e até agora nada, né? Até agora eu não consegui nada. Então, assim, faça contatos, né? Fala de você. Vai falar com as pessoas, vai mostrar o seu trabalho, vai falar, olha, eu tô procurando emprego, viu? Se você souber de alguma coisa, eu faço isso, né? Vai participar do convívio social para falar com as pessoas e sempre fala com as pessoas o que você faz. Senão as pessoas nunca vão lembrar de você. Se você ficar em casa esperando cair do céu e às vezes mandando currículo, não vai fazer diferença. Então tem que falar mesmo, viu, Vivi? Tem que falar, vai no mercado e fala pra mulher, olha, tô procurando emprego, eu faço isso, faço aquilo, eu sei fazer aquilo, se você souber de alguém. Então você tem que desenvolver essa coisa, né, do boca a boca, ir atrás mesmo, porque às vezes as pessoas, é aquele negócio, quem não é visto não é lembrado. Claro que a situação tá muito difícil, e às vezes a gente vai ter que dar nossos pulos, né? Mas se você mostra um bom serviço, se você tá sempre falando, né? Se você tá sempre se dedicando, uma hora vai aparecer, né? Às vezes é importante também desenvolver algumas coisas, aprender a fazer algumas coisas, né? Ou fazer coisas para vender, né? A gente precisa se reinventar nessa fase, né? Então, é uma fase que a gente tá tendo que correr atrás. Tá tendo que desenvolver algumas habilidades aí que a gente não tinha. Que era muito fácil, muito cômodo você ser contratada, trabalhar numa empresa que paga seu salário e você não precisa fazer mais nada. E agora a gente tá precisando fazer outras coisas. Aí a Vivi, ela é técnica de farmácia, olha só, ela tá precisando de serviço, né? Então a gente precisa sim, às vezes, Vivi, se você não encontrar na área, mas se você encontrar sobre alguma outra coisa, né? Se você encontrar alguma coisa perto disso que te ajude, né? Já seria incrível, né? Então a gente precisa sim topar algumas coisas. A gente às vezes vai ter que topar alguma coisa que não é na área, mas para sobreviver, né? No socorro. E tá tudo bem, mais pra frente a gente consegue se estruturar melhor, entendeu?
Então, a gente precisa correr atrás. Não dá pra gente ficar só olhando e se lamentando das coisas que não vêm. A gente também precisa correr atrás, precisa se reinventar. Às vezes a gente vai precisar trabalhar, né, fazer alguma coisa pra gente sobreviver aí dentro de tudo que tá acontecendo. Porque a situação não tá fácil pra ninguém, né? Tem muita empresa aí também mandando embora, tem muita gente que tá quebrando, né? E aí a gente tá tendo que sobreviver numa fase assim que a gente tá tendo que se reinventar. Então a internet tá sendo uma coisa muito legal, né? Assim, eu tô tendo muitos bons resultados com a internet. Vir aqui, mostrar a cara. Eu sei que é difícil, mas assim, é o que faz a gente se destacar, é o que faz a gente mostrar o nosso serviço. É aqui que eu mostro pra vocês o quanto meu trabalho é bom, né? Então, é por isso que eu venho aqui, né? Meu Instagram é minha vitrine. Se você quer ver se eu sou boa profissional, você entra no meu Instagram que vai estar lá tudo, né? Então é assim que a gente mostra o nosso bom serviço. E aí é a forma que a gente tem da gente mostrar isso para as pessoas. Então, eu sempre falo, se você tá procurando emprego, se você... Porque assim, na faculdade a gente não aprende a desenvolver essa coisa social de divulgação, a gente não aprende a vender a nossa profissão, né? A vender o nosso trabalho. Na faculdade a gente fala que nem tem que ter rede social, né? Psicólogo nem tem que aparecer aqui, porque psicólogo não pode aparecer na rede social, vida de psicólogo tem que ser anônima, tá? Então, assim, meus professores da faculdade, da faculdade aqui em Lins, eles nem têm WhatsApp, velho, eles nem têm celular. Então, imagina, é uma coisa, assim, muito fora para os profissionais da psicologia. E a gente tá tendo que aprender isso, porque senão a gente não ganha cliente, não é mais o boca a boca. Agora é mostrando o nosso serviço, agora é entrando, dando cotovelada, como diz a Valesca, e mostrando o nosso papel, o nosso trabalho, né? Porque a gente precisa se destacar, né? Só falta. Então, tem outras formas de mostrar um bom trabalho. Vindo aqui, mostrando pra vocês, né? Falando com vocês. Essa já é uma forma muito boa. É uma construção, né? A gente tá aqui na rede social. A gente vem se mostrar, né? Aqui que a gente vem fazer o nosso papel. Porque talvez lá fora demora muito. As pessoas vão falar dificilmente assim de você. Aqui na rede social você é muito mais conhecida. Então você expande muito mais, você vai para muitas outras pessoas, ajuda muitas outras pessoas. Então, de certa forma, você fica mais conhecida. Então, a rede social, Vivi, é uma boa ferramenta para você trabalhar, tá? Então, se você quer mostrar o seu bom trabalho, vai construindo um perfil profissional, é muito legal. A gente tem vergonha, às vezes, de falar sobre isso, de vir aqui falar das coisas, né? De mostrar o nosso papel profissional aqui, mas uma coisa é junto com a outra. A gente é pessoal e a gente é profissional, os dois juntos, não tem como. Psicólogo é agente secreto, exatamente. Então, é muito isso, né? A gente tem que ficar quietinho em casa, a gente não pode fazer nada, a gente não pode falar da nossa vida pessoal. Então, não, a gente tem que vir aqui, tem que falar o nosso trabalho, senão a gente não vai ser lembrado, senão a gente não vai ser visto, senão a gente não vai... ninguém vai lembrar da gente. Então, é assim que a gente mostra um bom trabalho.